Continuando nosso estudo belíssimo aí da função do primeiro grau, né? A gente já viu que a função do primeiro grau ela tem uma particularidade, tem um formato específico, tem um gráfico, né? Que a gente bateu o olho, a gente já sabe, porque é uma reta, né? A gente também trabalha de vez em quando com análise sinal de função. O que seria fazer uma análise sinal da função do primeiro grau, né? É você analisar aonde a função dá positiva, onde ela dá negativa e aonde dá zero. Essa é a ideia que a gente tem. Então, como a gente sabe aí, né? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Como a gente sabe, né, que a função do primeiro grau, o desenho, o gráfico dela é sempre uma reta, a gente vai pensar na imagem para ver se ela é positiva ou negativa. Então, é o seguinte, primeira coisa, a raiz da função a gente já viu, que é menos b sobre a. O que seria essa raiz? É pegar a função igual a zero. Tudo bem? Aí você tem a nossa raiz, não é? Essa raiz é onde o gráfico intercepta o nosso eixo x. Então, eu não vou nem colocar o eixo y, tá? Então, você tem aqui assim, imagine que você tem uma situação aqui que é o nosso eixo x, certo? E aqui ainda uma outra situação, né, do eixo x. Por que duas situações? Porque dependendo do formato desse A, né, do sinal desse A, você pode ter um caso crescente, que é uma situação, né, que faz isso aqui. Então, você pode ter uma situação crescente, ou então você pode ter uma situação decrescente. Você pode ter esses dois casos aí no meio do caminho, tá? Então pode ser crescente ou decrescente, né? Como é que a gente vai verificar isso? Como eu disse, a gente vai olhar o sinal do A, né? Deixa eu só arrumar essa função aqui para deixar um pouquinho mais inclinadinha, tá? Então seria o seguinte, você vai olhar o sinal do A. Se o A for positivo, você vai ter uma situação crescente. Se o A for negativo, vai ter uma situação decrescente, né? Então isso aqui que a gente tem para esses dois casos, tá? Agora, em relação à nossa análise sinal, verificar onde é positivo ou negativo ou zero. Ela vai dar zero exatamente na raiz. Então, aqui, ó, você tem menos b sobre a, vai ser a nossa raiz, não é? Aqui também a gente tem menos b sobre a, também vai ser aí a nossa raiz, tudo bem? Agora, o que acontece? Então, nesse ponto especificamente, nesse ponto em si, a gente tem uma situação de caso da função da zero, né? Então, se eu trocar o x ali por menos b sobre a, vai dar exatamente zero. Então, não é nem positivo, nem negativo. Mas, neste caso aqui, ó, como o nosso gráfico, tá vendo? Ficou acima do eixo x, a imagem dele no eixo y vai ser positiva, não é? Esse outro pedacinho que ficou abaixo do eixo x, a imagem dele vai ser negativa. Tudo bem? Mesma coisa acontece com esse outro. É lógico que aqui vai ser decrescente, mas é a mesma essência. Então, esse pedaço ficou para cima, então você tem um caso positivo, não é? Esse pedacinho ficou para baixo, então o que você tem? Então, para baixo você tem uma situação negativa. Então, você tem isso como sendo análise de sinal. Então, na prática, fazer análise de sinal de uma função do primeiro grau ou de uma outra função é verificar aonde a função é positiva, onde é negativa e onde ela é zero. Então, só para a gente pegar o jeito, quer ver? Ó, imagina o seguinte, imagine que você tem um caso, né, uma situação, que eu pergunto assim, deixa eu pegar uma canetinha preta aqui, analise, então, ó, analise, né, o sinal, ou, né, o sinal da função que eu vou colocar aqui, f de x igual a menos 2x com mais 6, tudo bem? Então, vamos pensar na análise sinal dessa função que está aí no quadro, tá? Então, é o seguinte, o que acontece nesse caso, nessa situação especificamente dessa função, né? Essa função, eu sei que é uma função do primeiro grau, dá para ver, né? Que você tem um coeficiente a menos 2, um b como sendo 6, né? Ainda o seguinte, essa função, se eu for achar a raiz dela, o que a gente tem para a raiz? Eu tenho que pegar essa função e igualar com zero, não é? Vou pegar ela ali e igualar com zero para a gente achar a nossa raiz. Então, você pega menos 2x mais 6, isso aqui igual a zero, tá bom? Passei o 6 para o outro lado, trocando o sinalzinho, eu vou ter menos 2x igual a menos 6, não é? Aí o que acontece? Se esse menos 2 está multiplicando, eu passar dividindo, vai passar menos 6 por menos 2, o x igual a 3. O que esse 3 representa para a gente, né? Então, esse 3 aí indica o elemento ali onde a função vai cortar o nosso eixo x, né? Então, isso aqui seria a nossa raiz. Então, se eu fosse pensar no desenho dela, no gráfico, no esboço, né, do formato da bichinha, a gente teria assim, ó, teria o eixo x, né? Seria uma função decrescente, tá, gente? Ó, por que é decrescente? Porque o nosso coeficiente é negativo. Então, você tem um caso assim, cortando aqui em 3, né? Então, você tem isso aqui para um esboço do nosso gráfico. Nem coloquei o eixo y. Se colocar também, não faz diferença alguma, tá? Então, aqui você tem um sinal de mais e aqui você tem um sinal de menos. Ou seja, para valores antes do 3, a imagem é positiva. Para valores depois do 3, a imagem é negativa. Na prática, o que quer dizer isso, tá? Se você escolher qualquer elemento antes do 3
e substituir no lugar do x, o resultado é positivo. Se eu pegar qualquer valor para frente do 3 e substituir no lugar do x, o resultado é negativo. Essa é a ideia, né, da análise de sinal, tá bom? Agora, para finalizar, o que vai acontecer? Né? Primeiro, a função f de x ela é positiva, não é? Ela é positiva em um intervalo. Essa função f de x ela vai ser negativa em um certo intervalo, não é? E ainda a minha função vai ser zero num valor específico, tá? Que seria a nossa raiz, tudo bem? Quando que acontece cada uma das três situações que eu coloquei aqui, né? Quando que acontece cada uma das três? Então é o seguinte, a primeira vai acontecer quando eu tenho lá na função, tá vendo lá no gráfico? A parte positiva seria antes do 3, então seria x que pertence aos reais, não é? Tal que esse x é antes do 3, então seria menor do que o número 3. É nesse intervalo, né, que acontece aí da função ser positiva. Aonde que a função é negativa? Né? Seria, no caso, um x que pertence aos reais, seria para frente do 3. Então, seria x maior que 3, não é assim? E, por fim, quando que a função vai dar zero? Né? Ela vai dar zero quando a gente tem o número 3. Né? Então, isso aqui seria a análise sinal que a gente faz para a função. É verificar onde ela é positiva, onde ela é negativa, onde é zero. Então, resumindo, tá? A função ax mais b com a, b, né, números reais e b diferente, e a diferente de zero, é a função do primeiro grau. A gente sabe, né, que a raiz é menos b sobre a. Se o a for positivo, é crescente. Se o a for negativo, decrescente. Parte de cima positiva, parte de baixo negativa. Essa é a ideia, né, para a gente trabalhar com análise de sinal, tá bom? Certo? Então tá. Gente, um grande abraço aí, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.